Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos dar continuidade à aula de evapotranspiração e agora nós vamos estudar sobre as formas de medição ou determinação da evapotranspiração. Vamos lá? Bem pessoal, então nós vamos começar primeiro com a determinação da evaporação. Quais são alguns equipamentos que medem evaporação? O principal deles, que está disponível na maioria das estações meteorológicas convencionais, são tanques de evaporação ou chamados evaporímetros. E no Brasil, o mais famoso deles, o mais utilizado, é o tanque classe A. Então, ele tem algumas superfícies, algumas dimensões padronizadas. Ele é de área, diâmetro, profundidade, a variação do nível, a distância da água até a borda. Normalmente ele fica sobre um estrado de madeira de 15 centímetros de distância do solo. Nós temos que ele é de aço inoxidável ou galvanizado. Normalmente existem mais de aqui 2 tanques classe A por estação meteorológica, isso para que a gente possa estudar alguma variação. É importante que eles estejam sobre uma superfície gramada, plana, que esteja um pouco acima do solo para não ter interferência do calor do solo, não ter influência do fluxo de calor do solo. Não pode, tem que estar cercado para não ter presença de animais. E a água é como se fosse uma pequena piscina, um pequeno tanque de água em que a gente mede a evaporação medindo a diferença da lâmina d'água, do nível da água de um dia, do intervalo de um dia, de 24 horas. Então, existe aqui um medidor que fica num tanquezinho tranquilizador, em que a gente mede os milímetros. A variação máxima que pode ter é de 2 centímetros e a gente mede os milímetros que foi perdido por evaporação de um dia para o outro. Então, são medições manuais, o operador precisa ir lá na estação diariamente e fazer essas medições sobre a perda de água por evaporação em milímetros. E tem os seus cuidados necessários, para que não tenha nenhum prejuízo nessa medição. Por exemplo, quando há chuvas fortes e há o transbordamento do tanque, a gente perde a medida, Então, se chover bastante e transbordar, a gente perde a medida de evaporação nesses tanques que são abertos. Aqui mais alguns detalhes construtivos do tanque classe A, normalmente são 2, estão sobre estrado de madeira, 15 centímetros do solo, tem as suas dimensões padronizadas, a água fica sempre a 5 centímetros da superfície do tanque, tem um posto tranquilizador e uma régua graduada em que a gente mede os milímetros de variação da água de um dia para o outro. Aqui são outros exemplos de evaporímetros, por exemplo, um tanque parcialmente enterrado, Então, algumas dimensões em que esse tanque fica enterrado no solo. E então, o nível da água é aproximadamente o mesmo nível do solo externo ao tanque, a medição é igual ao do tanque classe A e a desvantagem é a dificuldade de perceber vazamentos e a difícil limpeza. São outros exemplos. Aqui nós temos um exemplo de tanque parcialmente enterrado em que a superfície é de 20 metros quadrados. Então, é uma superfície relativamente grande que lembra um lago, a superfície de um lago. Então, é chamado de tanque de 20 metros quadrados, Nós temos outros exemplos, que é o evaporímetro de balança. Então, existe aqui uma balança, um recipiente com água e uma balança de precisão, e que nós medimos a taxa de evaporação por diferença de peso, ou diferença de massa de um dia para o outro da água que foi evaporada.
E por último, equipamentos de evaporação, nós temos o atinômetros ou evaporímetros, que mede a evaporação não da superfície líquida, né, mas de uma superfície porosa. Então aqui nós temos dois exemplos. Aqui as superfícies porosas, ó. Nós temos o atinômetro de Belani e o evaporímetro de Pichet. Esses equipamentos também são bastante encontrados nas estações meteorológicas convencionais, porém eles ficam dentro de abrigos meteorológicos, que é uma casinha de madeira para proteger esses equipamentos. Por quê? Porque eles são sensíveis ao vento, à radiação solar, né? Então eles precisam ficar protegidos dentro dos abrigos meteorológicos. E eles também medem a evaporação por diferença de nível da água de um dia para o outro, porém a água sai, né? Ela é evaporada através de uma superfície porosa. E nós temos agora a medição direta de evapotranspiração, né? Até agora nós tínhamos falado sobre os equipamentos para medir evaporação e agora um equipamento de medição direta da evapotranspiração. Então, neste caso, já temos alguma superfície de vegetação, né? Já que vai ocorrer evapotranspiração, tem que ter planta envolvida, tem que ter vegetação envolvida. E o exemplo mais comum são lisímetros, que são tanques no solo para medir evapotranspiração. E aí, nesses tanques, existe uma superfície de vegetação, que normalmente são gramas, né? A vegetação de referência, a vegetação padrão, que é uma superfície gramada. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, aqui nós temos a superfície gramada, mais ou menos 5 centímetros de grama, e nós fazemos uma construção aqui, né, para coletar a água que é drenada, percola sobre o solo, passa por uma camada de brita, escoa por uma canalização e é coletada, né, numa superfície coletora que fica abaixo do solo, protegido por uma tampa, né? Então, aqui nós temos todos os aspectos construtivos de um lisímetro de drenagem. Aqui mais algumas fotos que ilustram um lisímetro. Aqui são aquelas caixas, né, aquelas parcelas com a cultura de referência, que é uma superfície gramada. Nós temos um lisímetro de pesagem, que é através de balança, em que eu meço a quantidade a massa de água. E aqui aspectos construtivos, né, a montagem de lisímetros de drenagem, em que eu tenho a superfície coletora, fica abaixo do solo. E como que eu faço para medir a evapotranspiração? Então, é evapotranspiração de referência, porque eu uso como a vegetação a grama, e eu tenho que as entradas, eu vou fazer um balanço hídrico, né? A relação entre entradas e saídas daquele meu sistema, saídas e entradas de água. Quem é a entrada? A irrigação e a precipitação. Então, a água chega naquele sistema através de dois meios, ou irrigação e precipitação. E sai, né, aquilo que é drenado, que é percolado e vai ser coletado, dividido pela área, né, a área da parcela. E esse é o método mais preciso para a determinação direta da evapotranspiração de referência, né? Então, aqui eu vou fazer um balanço hídrico naquelas parcelas de grama. E método indireto, né? O método indireto é aquele que usa algum coeficiente, alguma fórmula, né? Para ter uma estimativa. Eu não vou medir diretamente, eu vou ter uma estimativa indireta da evapotranspiração. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através dos tanques de evaporação, né? E o mais comum deles é o tanque classe A. Então, eu vou pegar a evaporação de um tanque classe A e vou multiplicar por um coeficiente, né? Um Kp. É um coeficiente que é em função das características da atmosfera, umidade relativa do ar, velocidade do vento, da posição e o tipo de exposição do tanque. Então, está relacionado um pouco aos fatores do solo, ao manejo, né? E
através dessa multiplicação, eu tenho uma estimativa da evapotranspiração de referência. Mais alguns detalhes, ó. Então, aqui está o nosso tanque classe A, que mede diferença de nível de água que foi perdida por evaporação. E as características que vão influenciar, né? As características determinantes são as características da atmosfera, se está tendo vento, se está tendo qual é a umidade relativa do ar, e as superfícies do solo, se tem grama ao redor, qual é o raio de bordadura, né? Então, por quanto está circundado por grama ou é solo exposto, né? Então, essas características vão poder fazer com que nós multipliquemos a taxa de evaporação por um coeficiente Kp, que vai nos dar uma estimativa da evapotranspiração de referência, que é aquela da superfície de grama. E aqui são uma tabela que mostra como é encontrado o coeficiente Kp. Então, aqui é as velocidades do vento, pode ser leve, moderado, forte ou muito forte. Se o tanque está circundado por grama ou por solo nu, o raio de bordadura, né, se é 1 metro, 10 metros, 100 metros ou 1000 metros, e a umidade relativa, se é baixa, abaixo de 40%, média entre 40% e 70%, ou alta acima de 70%. Então, quando a gente relaciona todas essas variáveis, a gente tem um número que normalmente varia de 0,7 a 0,8, e esse é o nosso coeficiente Kp, o qual eu multiplico pela taxa de evaporação e eu encontro a evapotranspiração de referência através de uma medição indireta. Bom, pessoal, a gente viu que evapotranspiração é muito difícil e trabalhosa de ser medida diretamente. Então, o mais comum é com que a gente faça estimativas através dos dados das estações meteorológicas convencionais ou automáticas. E existem diversas equações, né, que foram padrão ou modificadas pela FAO, e aqui leva os seus autores, né, que fazem estimativas matemáticas através das variáveis meteorológicas e nós temos medições indiretas da evapotranspiração. A vantagem disso é que nós não precisamos construir lisímetros, né, lisímetros de drenagem, lisímetros de balança, né, apenas com uma estação meteorológica automática ou convencional eu consigo obter a estimativa da evapotranspiração, porém, muitos dessas equações levam em consideração variáveis complexas, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma dessas equações, só a título de curiosidade, para vocês verem quantas variáveis que estão envolvidas, né, nessa equação. Então, nós temos aqui radiação, que é medida nos piranômetros, fluxo de calor também medidos pelo piranômetro, a constante psicométrica lá dos psicrômetros, que são os equipamentos medidores de umidade relativa do ar, temperatura média, velocidade do vento nos anemômetros, e aqui são as variáveis, né? Pressão de saturação, pressão parcial de vapor, declividade da curva de pressão de vapor, né? E a título de curiosidade, para vocês verem e terem uma noção dos cálculos matemáticos, né? Em quais a gente obtém os dados, resolve as continhas matemáticas e obtém uma estimativa da evapotranspiração potencial, que neste caso foi de 3,15 milímetros por dia, tá bom? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero vocês nas nossas aulas e encontros ao vivo para que a gente possa resolver juntos alguns exercícios. Muito obrigada pela atenção de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!